Olá, tudo bem? Sou professora Dilma Magalhães e essa é a nossa aula de redação. Iremos trabalhar os tipos de introdução e o passo a passo de como produzir uma introdução perfeita. A introdução da redação do Enem geralmente está dividida em duas partes: a contextualização, ou seja, o repertório sociocultural, e a tese, que é sua opinião sobre a temática em questão. Viver é necessário, o necessário também é contextualizar. A contextualização é onde se apresenta o tema ao leitor. É possível começar definindo os conceitos principais, fazendo percurso histórico, fazendo alusão a algum acontecimento recente. Vamos conhecer alguns tipos de introdução. A fim de facilitar a produção de uma boa introdução, vamos conhecer algumas possibilidades de iniciar um texto dissertativo argumentativo. Nesse primeiro momento, iremos ver esses 6 tipos de como podemos iniciar uma introdução. Aqui iremos ver o exemplo de citação, o tipo de introdução por citação. Temos aqui o tema Desafios da Educação no Brasil do século XXI. Então, ele inicia aqui a sua introdução, o seu texto dissertativo, através de uma citação. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, ele usou aqui para iniciar sua introdução por meio de uma citação. Ele citou o quê? O educador e filósofo de renome nacional e até mundial, Paulo Freire. E essa citação aqui é uma citação direta. Por que é uma citação direta? Porque essa pessoa, esse aluno citou essa frase, esse pensamento, essa ideia do Paulo Freire de acordo com as próprias palavras do autor, desse educador, desse filósofo. Por isso que ele usou aqui as aspas, para explicar que essa citação é própria de Paulo Freire. Iremos ver um exemplo de introdução por definição. Tema: sedentarismo, o grande mal do século. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Então, esse início da introdução, ele usou o quê? Uma definição. Como ele fez isso? Ele definiu logo de início o que quer dizer sedentário. Então, é um exemplo de como você pode iniciar seu texto dissertativo, sua introdução. Exemplificação. Vamos ver aqui um exemplo de como iniciar sua introdução por exemplificação. Texto com dados estatísticos, uma notícia, por exemplo. Tema: sedentarismo, o grande mal do século. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Então, ele iniciou a sua introdução através de o quê? De uma exemplificação. Ele colocou aqui o exemplo da Constituição
brasileira, né, a Constituição Federal Brasileira de 1988, no qual ela exemplifica que todos temos acesso, né, temos direito garantido por lei o acesso à saúde. Alusão histórica. O Enem cobra demonstrar conhecimentos de mundo e um bom repertório cultural. Temos aqui o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Então, ele iniciou a sua introdução por meio de uma alusão histórica. Ele que fez referência, né, aqui à Idade Média. Então, é um bom início de você começar a fazer a sua introdução por meio de alusão histórica. Temos aqui a afirmação. Faz-se uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início. Escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. Temos aqui o tema, a persistência da violência contra a mulher. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Então, ele utilizou, logo de início, uma frase afirmativa. Então, você poderá estar utilizando para iniciar seu texto dissertativo através de uma afirmativa, através de uma afirmação. Temos também a tipologia, né, o tipo textual, comparação. Temos aqui o tema, o histórico e desafio de valorizar o professor. Ele iniciou fazendo a comparação aqui, ó. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e como a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Então, ele faz aqui uma comparação entre Estados Unidos, né? A educação nos Estados Unidos e a educação no Brasil. Como exemplo, vamos trabalhar um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema: os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia. Temos aqui o título, o isolamento social e os desafios durante o enfrentamento ao coronavírus. Introdução, bora ver o que é que precisa conter basicamente na introdução de um texto dissertativo argumentativo. A introdução é composta pela apresentação do tema. Então, dentro da introdução, você tem que citar qual é a temática daquele seu texto, qual é a temática que você irá trabalhar no seu texto dissertativo argumentativo. Você precisa também mencionar os problemas relacionados a ele. Então, você precisa estar colocando logo na sua introdução quais são os desafios enfrentados pelaquela temática, por aquele assunto. E a tese, você também precisa o quê? Colocar na sua introdução a tese.
O que vem a ser a tese? A tese é sua opinião, né? Sobre aquela temática, sobre aquele assunto. Você vai defender a sua opinião sobre determinado assunto. Aí ele citou aqui o exemplo de introdução. É necessário entender que o país atravessa uma grave crise provocada pelo coronavírus, Covid-19, que provocou uma situação de emergência sanitária e crise na economia mundial. A Organização Mundial de Saúde, OMS, classificou como pandemia, pois já levou milhares de pessoas à morte e bilhões de pessoas ao isolamento social em diversos países do mundo. Portanto, é um desafio muito sério a ser enfrentado. E eu trouxe aqui um exemplo de introdução pronta, no qual você vai começar utilizando um repertório, né, sociocultural, que no caso é a contextualização. Logo em seguida, você irá colocar o tema, que é a temática da redação. E logo depois você vai colocar o contexto, né? Fazendo o quê? Uma comparação entre a atualidade com algo que aconteceu em tempos passados. E logo depois você vai o quê? Colocar o argumento 1 e o argumento 2. O que vem a ser esses argumentos? O argumento 1 é sua opinião sobre por que aquele tema é um desafio para a sociedade. Aí você vai trabalhar no seu desenvolvimento. Os argumentos que você colocar na introdução, você irá desmistificar ele no seu desenvolvimento. Aí você irá colocar o argumento 2, que é a sua segunda opinião sobre aquele tema. Aí, os tipos de contexto, eu coloquei o contexto. Quais são os contextos que você poderá colocar na sua introdução de acordo com a temática da sua redação? Você poderá colocar Segunda Guerra Mundial, Constituição de 1988, Getúlio Vargas, Grécia Antiga, Revolução Industrial, Revolução Francesa, a chegada da família real no Brasil, na Idade Média, ditadura militar no Brasil. Então, você irá colocar esse contexto de acordo com a temática da redação. Temos aqui a introdução, a mesma introdução pronta do slide passado. Eu coloquei ele aqui já com exemplo de tema, o contexto e os argumentos para ficar mais exemplificado para vocês. Consoante ao poeta Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Então, consoante, né, de acordo com o poeta Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Então, eu vejo o futuro repetir o passado é um trecho da música de Cazuza. Então, ele está fazendo uma contextualização entre a atualidade com o tempo passado. E aí, ele coloca aqui a temática, ó. O escritor coloca aqui a temática: a educação como veículo de mudança na sociedade. Não é um problema atual. Qual é o contexto? Desde a proclamação da República, essa vicissitude é uma realidade. Então, ele usa a contextualização para fazer uma comparação, né? Que desde a proclamação, essa vicissitude é uma realidade, né? Essa questão é uma problemática atual. Do mesmo modo, na
contemporaneidade, as dificuldades persistem. Então, ele continua fazendo aí uma comparação que desde a proclamação até os dias atuais, né, a contemporaneidade, essas dificuldades que ainda persistem. Aí ele coloca os argumentos aí, seja por argumento 1, qual é os argumentos, qual é a sua opinião, o que vem fazer com que a educação, como veículo de mudança na sociedade, não está sendo tendo a sua eficácia em relação à mudança da mentalidade das pessoas. Então ele coloca o argumento 1, no qual ele vai trabalhar de forma detalhada lá no seu desenvolvimento. Ele coloca assim: seja por uma educação deficitária, então uma educação que não seja prioridade, né? Uma educação que não seja eficiente. Ou o argumento 2, ou seja, pela lenta mudança da mentalidade das pessoas. Então, ele vai desmistificar esse seu segundo argumento também lá no seu desenvolvimento, onde ele vai trabalhar que a educação ainda não está sendo um veículo de mudança, devido à educação ser uma educação ineficiente, né? Ou seja, pela lenta mudança de mentalidade das pessoas. Então, ele irá trabalhar esses dois argumentos, esses dois motivos, porque a educação ainda não está sendo veículo de mudança na sociedade. Então, é isso que você irá colocar na sua introdução. Irá fazer uma contextualização, irá colocar a temática da sua redação, irá colocar o contexto, né, fazendo aquela comparação entre a atualidade e tempos passados, e você irá colocar os argumentos, a sua opinião, né, a sua tese, outro modelo de introdução, para ficar mais exemplificado e detalhado para vocês como produzir uma introdução perfeita. Então, na obra A Escova de Dentes Azul, do apresentador Marcos Mion, é narrado o cotidiano de uma família com um filho autista. Apesar de ficcional, o enredo pode contribuir para compreender os desafios enfrentados para garantir a efetiva inclusão do autista na sociedade brasileira. Nesse contexto, são inúmeros os fatores que contribuem para a problemática apresentada, entre eles políticas públicas pouco eficazes e falta de informação acerca do assunto. Então, percebe-se que nessa parte do letreiro roxo, você vê que está o que? A contextualização. Ele usou um repertório no qual ele citou a obra A Escova de Dentes Azul. Esse livro foi escrito pelo apresentador Marcos Mion, que narra a história cotidiana de uma família com um filho autista. E apesar de ficcional, né, o enredo pode contribuir para compreender os desafios enfrentados para garantir a efetiva inclusão do autista na sociedade brasileira. Então, esses de verde aí são o quê? São os conectivos para poder ligar as ideias, os pensamentos de forma harmoniosa. E ele cita bem aí, a temática. Qual é a temática da redação? Os desafios da inclusão do autista na sociedade brasileira. Então, esse de azul aí é a temática. Você não pode esquecer de colocar na sua introdução qual é o tema da redação. E esse de vermelho aí é o quê? São os argumentos. Quais são os argumentos aí? Por que essa inclusão do autista na sociedade brasileira é um desafio? Então, ele vai colocar a sua tese, a sua opinião, o argumento 1 e o argumento 2, no qual ele irá trabalhar no seu desenvolvimento. Então, ele botou aqui aí, por causa
dos desafios da inclusão do autista na sociedade brasileira. Por que que isso é um desafio? Aí ele coloca o argumento 1, são inúmeros os fatores que contribuem para a problemática apresentada, entre eles, políticas públicas pouco eficazes. Então, o argumento 1, ele vai trabalhar, né, sobre as políticas públicas pouco eficazes. Por que que é um desafio a inclusão do autista na sociedade brasileira? Aí ele vai trabalhar esse argumento, devido às políticas públicas pouco eficazes. O argumento 2, o que que ele vai trabalhar? Qual é o motivo do desafio da inclusão do autista? A falta de informação acerca do assunto. Então, as pessoas não têm, né, informações sobre o assunto do autismo, né? Então, por isso que fica um desafio da inclusão do autista na sociedade brasileira. Então, você não pode esquecer de colocar os argumentos, né, a sua opinião sobre aquela temática. E aqueles argumentos que você citar na sua introdução, você irá trabalhar ele no primeiro parágrafo do desenvolvimento 1, será o seu primeiro argumento que você citou na sua introdução. E o segundo parágrafo do desenvolvimento será o seu segundo argumento, no qual você citou na sua introdução. Então, é basicamente isso que precisa conter na sua introdução. Precisa conter a contextualização, que é o mesmo que repertório sociocultural. Precisa conter o quê? O tema, o contexto, né? E os argumentos. Aqui eu trouxe uma lista de exercícios sobre o texto dissertativo argumentativo, para poder vocês compreenderem de forma mais divertida, né? Mais detalhada. Eu indico esse link aqui para vocês estarem entrando e respondendo a essas questões. Não estude porque você precisa. Estude porque conhecimento é poder. Estude porque nunca poderão tirar isso de você. Estude porque você quer conhecer mais. Estude porque torna você melhor. Estude porque assim você cresce. E estude porque conhecimento é liberdade.